Oi, Rafaela, tudo bem com você? Deixa eu te falar. A gente não teve, né, a oportunidade de se encontrar ao vivo pelo Teams, mas eu tô aqui gravando um vídeo para você, para a gente conversar a respeito do seu tema, tá bom? Eu coloquei alguns pontos aqui e achei alguns artigos que falam a respeito do seu tema da ansiedade. Como a ansiedade é um tema bastante amplo, eu coloquei aqui algumas conceitualizações para enxugar o trabalho e deixar ele mais conciso. Então, eu coloquei aqui ansiedade generalizada, ou seja, é ansiedade de forma geral, não é específica se é para jovem, para adulto, para criança. É a ansiedade generalizada, como ela é propriamente conhecida. Então, primeiro ponto, qual a definição, qual o conceito de ansiedade? Né? Dizer o que é ansiedade, quais os sintomas e quais as suas causas nas pessoas. E quem são as pessoas mais afetadas com ansiedade? Porque assim, quem são mais? São jovens, são adultos? Em que período das suas vidas? Período da escola, da faculdade? Ou quando as pessoas estão desempregadas? Então, primeiro ponto, né, conceitualizar, dizer o que é ansiedade generalizada, quais são os sintomas que caracterizam que a pessoa saiba que ela está com ansiedade, né? O que é que a pessoa sente? Ela sente nervoso, sente cansaço, sente dor de cabeça. Então, quais são os sintomas que caracterizam a ansiedade? E além dos sintomas, quais são as causas? O que causa ansiedade nas pessoas? O que é que causa tudo isso? Parte de que princípio? Então, o segundo ponto desafios para quem sofre com ansiedade. Como tratar a ansiedade, né? Dando alternativas de tratamento para essas pessoas. Falar sobre o estresse devido à Covid-19. Então, nesse segundo passo, aqui eu estou falando com você a respeito dos desafios para quem sofre com ansiedade, principalmente ter que esperar alguma coisa, esperar numa fila, esperar para receber uma notícia, esperar pelo resultado de um trabalho. Então, e quando as pessoas sofrem de ansiedade, como é que a gente trata isso? Como é que a gente trata a ansiedade com essas pessoas? Porque se não tratar, desenvolvem para sintomas muito mais graves, como síndrome do pânico, depressão. Essas pessoas não conseguem ter uma vida social estável. Então, como tratar? Que métodos são feitos? Tem pessoas que são tratadas com remédios. Que tipo de remédios? Pessoas que se tratam com situações naturais, descansar, tirar preocupação, fazer algum exercício físico, ou tirar alguns minutos de descanso, ou mudar de emprego. Então, tudo isso são exemplos de como tratar a ansiedade. E nesse caso da estresse pela pandemia, né, pelo coronavírus, tem muito essa questão de que as doenças psicossomáticas, as doenças mentais, as doenças psicológicas aumentaram durante a pandemia, principalmente pela questão do isolamento, que as pessoas não estavam se vendo, as pessoas estavam ansiosas mesmo sobre o que ia acontecer no outro dia, se iam perder o emprego, se não iam perder o emprego. Então, tudo isso causa esse desgaste nessas pessoas. Além do mais, pela pandemia, que é uma doença que não tem cura e que veio e reforçou essa questão da ansiedade nas pessoas. O terceiro ponto que eu falo para você, eu queria reforçar, né, na verdade, que esses pontos que eu estou falando para você são sugestões de como você pode dar o pontapé inicial com o seu artigo, né? Já deu o primeiro ponto, que é essa conceitualização do que é ansiedade, o que ela causa, quais são os sintomas na pessoa, quem são as pessoas mais afetadas com ansiedade. Segundo ponto, os desafios para essa pessoa com ansiedade. Porque, por exemplo, quais os desafios das pessoas que têm alguma mobilidade reduzida?
Por exemplo, pessoas cadeirantes, quais são os desafios que elas enfrentam no dia a dia? Essa questão da locomoção dela com a cadeira de rodas é um desafio. Então, quem tem ansiedade, sofre de ansiedade, quais os desafios que ela encontra durante o dia a dia? E essas pessoas que têm ansiedade, como elas tratam, como elas são tratadas, como elas se curam, a ansiedade tem cura, tem tratamento. Falar um pouco da pandemia, até porque a pandemia trouxe um grande estresse para todos. O terceiro ponto que eu falo para você é como os administradores lidam com a ansiedade nas organizações. Você vê que você fala sobre ansiedade e o seu foco se volta para a administração. Então, imagine que você é o administrador de uma grande empresa e essa empresa ela não está indo bem, né? Ou então você tem que gerenciar muitas pessoas. Isso gera uma ansiedade porque você não tem certeza do que vai acontecer. Se o seu empreendimento vai para frente, como é que você vai lidar com todas essas pessoas? Então, tudo isso gera essa ansiedade, essa incapacidade de ver. E muitas pessoas têm até surtos. Então, no caso dos administradores, como eles fazem para gerenciar tudo isso? Será que eles têm alguma técnica, algum método? Ou o que é que eles podem fazer diante de tudo isso? E o quarto ponto que eu falo para você é estratégias para amenizar os efeitos da ansiedade, que é justamente isso, é abordar mais técnicas que a administração utilize, que as empresas utilizem, coisas que você pode falar que amenizam a ansiedade e que identifiquem ela no seu estágio inicial para que as pessoas não sofram com isso. Então, esses são alguns pontos que eu queria trazer para você. Vou mandar para você um artigo e esses pontos por e-mail para que você possa ler, para que você possa ver se realmente esse é o foco do seu trabalho, se é isso mesmo que você quer, se você quer dar continuidade. E tem um ponto 5 e 6 que é considerações finais e as referências. Nesse caso das considerações, é falar se o seu trabalho é relevante. Será que estudar sobre a ansiedade generalizada é algo importante? Será que esse trabalho teve uma representação interessante na administração? Será que a administração precisa estudar os efeitos da ansiedade? Será que é necessário fazer esses estudos? Então, tudo isso ajuda você entender se o seu trabalho, ele é um trabalho que eu possa dizer assim, fez alguma diferença. Fez diferença para você enquanto estudante, te abriu novos horizontes, te deixou mais consciente do que é a ansiedade e como tratá-la, principalmente no seu papel de administrador. E, por fim, as referências, que são os autores, os sites, os livros que você encontrou e fez uso deles. Eu gravei para você, eu espero que tenha ajudado em alguns pontos. Aguardo o seu contato, porque você sabe que tudo é na intenção de ajudar. E tenha uma boa tarde.